Olá, esse vídeo é um esforço para dar um panorama geral e feito por uma leiga, que sou eu, sobre a literatura vitoriana, a literatura inglesa na era vitoriana. Eu quero fazer esse preâmbulo antes, porque eu gosto de deixar sempre bem claro que eu não sou especialista em literatura, tá? Eu sou uma pessoa que forma as opiniões e aquilo que eu digo nos vídeos a partir dos livros que eu leio, né? E das impressões que eu tenho dos livros de ficção e as informações que eu pego nos livros de não ficção, que falam sobre história da literatura, que falam de teoria literária. Então, este é um vídeo de leiga sobre literatura vitoriana, apenas para dar umas pinceladas sobre o assunto, já que acabamos de fazer, poucos dias atrás, uma tag de romances vitorianos. Ideia da raiz. Vamos lá. O período vitoriano, estritamente falando, propriamente dito, vai começar no ano em que a rainha Vitória ascende ao poder, né? Ela se torna rainha, ela sobe ao trono em 1837. Então, para efeitos históricos cronológicos, a era vitoriana não começa no início do século XIX, começa em 1837, quando inicia o reinado da Vitória. Daí, período vitoriano, era vitoriana, época vitoriana, romance vitoriano, está se referindo à sua rainha. E oficialmente, cronologicamente, o período vitoriano vai terminar em 1901, que é o ano de falecimento da rainha Vitória. Mas existem historiadores, críticos, especialistas em literatura inglesa que afirmam que aquilo que a gente entende por literatura vitoriana só vai acabar mesmo, só vai apresentar mudanças significativas a partir da Primeira Guerra Mundial, que vai acontecer em 1914. Ou seja, para alguns críticos, a era vitoriana ainda continua alguns anos após o falecimento da Vitória e só vai se estilhaçar por completo com o choque que é a Grande Guerra, como chamaram na época, a Primeira Guerra Mundial, em 1914. Então vamos lá. Eu procurei dividir em 3 fases a era vitoriana, porque é um período longo, né? 1837 a 1901, são mais de 60 anos. E aí eu achei que seria mais interessante dividir em fases para a gente conseguir ter uma ideia mais ou menos do que estava acontecendo na primeira parte, né, no início, né, o que estava aparecendo em literatura no início do reinado da Vitória, o que surgiu mais ou menos na metade do reinado dela e quais serão as tendências no final do reinado dela, nos últimos anos. Mas isso não quer dizer que os escritores que eu vou mostrar, os livros que eu vou mostrar desses autores, eles escreveram numa fase e pararam de escrever na seguinte. Alguns deles atravessam a primeira e a segunda fases, como é o caso do Dickens, por exemplo, e mostram, né, peculiaridades, desenvolvimentos na sua literatura, nos seus temas, nos seus interesses, nas suas abordagens, que aí entrariam numa chamada segunda fase, tá? Mas quando eu digo primeira, segunda, terceira, não quer dizer que ela termine numa determinada data e aquelas tendências que a gente viu numa determinada fase desaparecem na seguinte. Elas vão evoluindo, elas vão sendo enriquecidas, elas têm acréscimos ou pequenas mudanças, mas estão presentes. Por exemplo, a gente tem o caso do humor, né? Existe um humor na literatura vitoriana que é muito peculiar e, a um certo ponto, eu acho que bastante peculiar no sentido de ser tipicamente inglês. Na primeira fase da literatura vitoriana, a partir de 1837, a gente tem aquele humor que é feito a partir de situações cômicas simples e muitas vezes a partir de caricaturas de figuras, de personagens caricatos, né, que exageram, são mostrados pelos escritores com exagero de determinadas características. Um excelente exemplo está em As Aventuras do Sr. Pickwick, do Dickens, que sai por volta de 1839, por aí. E a gente também tem um contemporâneo do Dickens, que é o William Thackeray, com o Livro dos Snobs, escrito por um deles.
em que você tem um bocado de ironia aqui, né? Desse humor que já não é só de situação cômica, mas é também com alguma ironia. E a gente vai encontrar também ironia no Dickens. Nessa primeira fase, a gente também tem as preocupações sociais, né? E essa questão da crítica social vai atravessar toda a literatura vitoriana, todas as mais de 6 décadas. Tá? E aí a gente tem a questão da pobreza das classes miseráveis, né, na sociedade, da assistência a essas pessoas, como deve acontecer, tem que acontecer, de que forma. Aí a gente vai ter a figura do filântropo, né, do benfeitor. A gente vai ter também o problema dos trabalhadores, né, especialmente os trabalhadores das cidades, tá? Nem tanto o camponês que vive de forma modesta, né, o trabalhador rural, não, porque o trabalhador rural, apesar das suas dificuldades, em geral ele não chega a passar tanta necessidade quanto o trabalhador das cidades, o trabalhador urbano. E esse é um tema que vai ser explorado por mais de um escritor, como, por exemplo, o mesmo Dickens em Tempos Difíceis. E também, até antes do Tempos Difíceis, pela Elizabeth Gaskell em Norte e Sul. Também vamos ter a questão da situação da mulher, a caracterização das figuras femininas, a importância dessas figuras, a questão da mulher que é sozinha, não tem família e não nasceu rica nem herdeira de nada. Como é que essa mulher vive em sociedade? Como é que ela se impõe, como é que ela se apresenta e quais são as possíveis opções dessa mulher? Se ela não é casada, se ela não tem família, se ela não é rica nem herdeira, de que forma essa mulher transita dentro da sociedade, né? A mulher que vamos dizer, respeitável, né? E aí a gente vai ter isso, por exemplo, na literatura das Irmãs Brontë, especialmente em Jane Eyre, da Charlotte Brontë, no livro da sua irmãzinha Anne, Agnes Grey, e a gente vai ter também outras coisas quanto a essa questão da mulher. Não apenas a questão da mulher trabalhadora, da mulher de classe modesta e que não tem ninguém que cuide dela, então ela tem que se manter, ela tem que se sustentar, ela é responsável por si mesma, mas também a questão das leis inglesas. Elas protegem a mulher, elas prejudicam a mulher. Quando as mulheres se casam e casam mal, o que acontece com essas mulheres? A lei dá algum amparo a essa mulher se ela quiser, por exemplo, desfazer esse casamento, se afastar desse marido, quando a situação é assim bastante séria? Aí a gente vai ter esse livro que foi polêmico quando saiu, também da Anne Brontë, nessa tradução aqui, A Moradora de Wildfell Hall. Que foi um livro até polêmico na época em que saiu. Na segunda fase, que a gente pode dizer que começa mais ou menos por volta de 1850, 1852, essa segunda fase da literatura vitoriana, e que vai até mais ou menos 1870, 1871, por aí, a gente já vai ter alguns acréscimos e algumas pequenas mudanças. Os acréscimos seriam, por exemplo, o surgimento das primeiras formas do romance policial, né? O Dickens faleceu sem conseguir terminar o seu último romance, que né, com tudo que ficou escrito, que ele deixou registrado nele, um romance policial, O Mistério de Edendruth. E o seu amigo do Dickens e colaborador deles em algumas obras que eles escreveram juntos, Wilkie Collins, escreveu aquele que é considerado por muitos um romance policial. Seria o primeiro romance policial da literatura inglesa, A Pedra da Lua. Há quem diga, inclusive, como o poeta T.S. Eliot,
que A Pedra da Lua foi o primeiro e melhor romance policial. Eu acho que A Pedra da Lua ainda tem muitas características do romance de aventura e com algumas coisas do gótico, tá? A gente já vai falar do gótico depois. Mas para alguns escritores realmente é o primeiro romance policial inglês. Eu considero que ele está começando a moldar o gênero dentro da literatura inglesa. Também vamos ter alguns acréscimos, algumas mudanças e alguns acréscimos, na verdade, quanto à questão do humor na literatura. Aí a gente vai ter o surgimento daquele humor que já não é simplesmente ironia, que já não é simplesmente o humor das situações cômicas, mas é aquele humor assim absurdo. Aquilo que os ingleses vão chamar de nonsense. É um humor feito de situações absurdas, de frases absurdas, de diálogos sem pé nem cabeça. E aí a gente vai ter, né, nessa segunda fase, a partir de 1800 e pouco, um romance que sai em 1865 e que é considerado um clássico infantil. Alice no País das Maravilhas, do escritor Lewis Carroll. Também dentro do nonsense, a gente tem essa seleta de poesias sem pé nem cabeça, né? Poesias absurdas, nonsense. Também do Lewis Carroll, Rimas do País das Maravilhas. Essa foi uma seleta, seleção e tradução do falecido José Paulo Paes. E também um contemporâneo do Lewis Carroll, né? Que ficou conhecido por realmente a sua poesia nonsense. Até onde eu sei, ele não escreveu romance, mas ele escreveu muitos versos sem pé nem cabeça. E uma antologia que saiu em português usa o título dessa obra, desse poeta, que é o Edward Lear. Sem Cabeça nem Pé. Que é uma poesia nonsense. Uma poesia feita de absurdos. Também nessa segunda fase a gente vai ter o surgimento da uma exploração, né, do romance que explora os bastidores da igreja, né, os bastidores da igreja anglicana, a igreja protestante inglesa, né, da Inglaterra. E aí a gente tem boa parte da obra do Anthony Trollope, As Torres de Baxter, explorando, né, o que acontece por trás daquilo que a gente vê dentro da igreja, né? A questão do poder não é uma discussão contra as crenças, mas uma discussão quanto à administração da igreja, quanto às suas tradições, quanto ao seu poder temporal até, e como é que essas pessoas se movem, né? Os homens da igreja se movem dentro dessa igreja anglicana, quando são muitas vezes levados por ambição para ascender dentro dessa igreja, né? E galgando postos e ganhando poder dentro da igreja. E aí o Trollope vai abordar esse lado dos bastidores da igreja anglicana. Que eu saiba, é o único autor que dedicou uma boa parte da sua obra dentro da literatura do século XIX a fazer isso. Aqui é um excelente exemplo, né? As Torres de Baxter. É um romance que também vai mostrar aquela tensão que existe entre igreja alta e igreja baixa dentro da igreja anglicana. O que é isso? A igreja alta é aquela parte da igreja anglicana que tem tendências às tradições e às práticas e às doutrinas da igreja católica. E a igreja baixa, né, que é uma espécie de rival, né, que aí fica em tensão com essa igreja alta, é aquela ala da igreja anglicana que tende mais ao protestantismo, e às vezes até um protestantismo chegado ao puritano, né? Às vezes até um tanto ascético demais, né? Um tanto rígido demais. Isso também vai aparecer nos romances do Trollope. Nós continuamos nessa segunda fase vendo a questão da crítica social, né? Dos problemas sociais, o problema da pobreza, o problema dos trabalhadores, o problema da ascensão social também vai aparecer em alguns romances. Por exemplo, no melhor romance do Dickens, na minha opinião, Grandes Esperanças, a gente tem este tema como um dos temas principais. A questão da ascensão social, da pessoa tentar sair, né, da sua classe e ascender socialmente. Como é que isso acontecia na era vitoriana? A gente sabe que a questão das classes sociais é muito marcada dentro da sociedade inglesa, né? Isso
sempre foi mostrado, sempre foi visto através da sua literatura, da sua grande literatura. E aqui a gente tem essa questão da ascensão, como é que as pessoas ascendiam. Aí o Dickens cria uma história para mostrar, né, para exemplificar para a gente um tipo, né, uma forma possível de como essa ascensão social acontecia na sociedade inglesa. E quais os problemas que ela gerava, né? Problemas para a pessoa que está ascendendo, problemas para o ambiente que ela está deixando. A segunda fase da literatura vitoriana também é interessante porque ela vai explorar algumas coisas até inesperadas, né? Temas que agora são politicamente corretos, mas que vão começar a aparecer nesse grande tópico, nessa grande característica que é bem ampla dentro da literatura vitoriana, que é a crítica social. Aí a gente vai ter, por exemplo, alguns toques quanto à questão do racismo, mas de uma forma muito dosada, sutil e, a meu entender, muito mais eficiente, muito mais inteligente. Por exemplo, eu não vou dar muitos detalhes, porque senão vai revelar uma parte da história. Em Daniel Deronda, da escritora inglesa George Eliot, ou Mary Ann Evans, que é o verdadeiro nome dela, e ela adotou um nome masculino. Também temos ainda, permanentemente nessa literatura, e na segunda fase não é diferente, a questão da mulher, da situação da mulher nessa sociedade. A mulher que é pedida em casamento por um homem que ela, na verdade, não consegue respeitar, mas ela é uma dama, ela vive dentro daqueles parâmetros sociais, como é que ela se comporta. A mulher que é escolhida assim por um homem que ela não pode respeitar, mas que socialmente existe uma pressão para que ela aceite aquele homem, porque tudo indica que ele é socialmente o homem adequado. Um dos autores que vai mostrar isso, e por enquanto esse é o único romance que eu consegui ler dele, é o George Meredith em O Grande Egoísta. Ele tem outros romances também, e eu já li que o Meredith é um autor que se preocupou com essa questão da mulher, né, se colocando como um ser humano, como um ser pensante, como um ser com individualidade, né, diante do homem, e que isso aparece nos romances do Meredith dentro dessa sociedade inglesa, na era vitoriana. Por fim, na terceira fase, que começa mais ou menos por volta de 1870, 1871, 72, a gente vai ter outras características se destacando. A gente vai ter finalmente aquilo que foi começando a se formar do romance policial na fase anterior, com Wilkie Collins, com o Dickens. A gente vai ter finalmente a consolidação do romance policial. Porque em 1887, o escritor Arthur Conan Doyle escreve o primeiro romance, lança o primeiro romance daquele que é o detetive, né? E consolida o gênero do romance policial dentro da literatura inglesa. Em 1887, ou seja, nos finais da era vitoriana, sai Um Estudo em Vermelho, a primeira aventura em que aparece o Sherlock Holmes. E, por volta de 1889, 1890, sai a segunda aventura do detetive, O Signo dos Quatro. Está consolidado o romance policial inglês. Também nessa fase, a gente tem a literatura de ficção científica, que vai ficar muito em voga com um autor especificamente, embora haja outros, mas eu não tenho livros desses outros. Mas um autor especificamente vai ficar bastante conhecido, marcado pelas suas obras desse gênero, que muitas continuam até sendo filmadas, que é o H.G. Wells. Em 1895 sai A Máquina do Tempo, um clássico daquilo que a gente conhece de história, né? Viajando no tempo, tem tantas, mas começa praticamente aqui. E ele também é o autor de O Alimento dos Deuses, Os Primeiros Homens na Lua, O Homem Invisível, A Guerra dos Mundos, muitas dessas histórias que vão gerar outras histórias por causa desses temas
que o H. Wells praticamente lançou dentro do gênero da ficção científica, do final da Era Vitoriana. Também vamos ter aquele gótico que a gente conheceu ainda fora da Era Vitoriana, finais do século XVIII, com Horace Walpole, com o Castelo de Otranto, com a Anne Radcliffe, com Os Mistérios de Udolpho e muitos outros romances que ela escreveu do gênero. Esse gótico vai desembocar num fantástico de sobrenatural dessa vez. O gótico já não é aquele mistério explicado de forma racional, mas de forma misteriosa, sobrenatural. E aí a gente vai ter nesse final da Era Vitoriana o gótico desembocando no sobrenatural, desembocando naquilo que no século XX e XXI a gente vai conhecer simplesmente como o romance de terror, a literatura de terror. E aí a gente tem, em 1886, essa novela de terror, O Médico e o Monstro. Por volta de 1890, O Retrato de Dorian Gray, do Oscar Wilde. E, em 1897, Papai dos Vampiros, Drácula, do Bram Stoker. Essa terceira fase da Era Vitoriana vai ter um espectro quanto à crítica social bastante amplo. A gente tem ainda a situação da mulher, a mulher em sociedade, a mulher que trabalha, a mulher explorada pelo homem, a mulher que socialmente fica mal vista porque ela já não tem a aparência da virtude, embora continue virtuosa na sua essência. A gente vai ter a mulher ocupando posições que muitas vezes são ocupadas pelos homens, né? No trabalho, na liderança. A gente vai encontrar isso em romances vitorianos dessa terceira fase. A gente vai ter também essa questão do casamento, né? As mulheres que escolhem, como é que elas escolhem ou são escolhidas, né? E a mulher que faz uma má escolha, de que maneira ela vai viver dentro dessa sociedade, dentro desse casamento que não é um bom casamento para ela. A gente vai ter muitas questões morais atravessando a literatura. Já existe isso nas fases anteriores, mas nessa terceira fase vai ficar bem marcado. A gente ainda tem as últimas obras da George Eliot, né? E a gente vai ter um autor do finalzinho da Era Vitoriana que vai tocar bastante nesses assuntos, que é o Thomas Hardy. Longe deste Insensato Mundo, de 1874... O Retorno do Nativo, de 1878. Tess dos Abervilles, de 1891. E o que eu já li, mas não tem aqui, Judas o Obscuro, de 1895. Por que eu estou citando Judas? O Judas também vai mostrar essa questão que já foi abordada pelo Dickens em Grandes Esperanças, da ascensão social através da educação. Mas como é que isso se dá, ou se isso chega a se dar, vai ser o grande drama de Judas o Obscuro. Que também vai colocar outras questões quanto a casamento, quanto a situação da mulher, até quanto a questão o que foi um escândalo, né? Fazer alguma referência quanto à questão da sexualidade, né? Dos temas sexuais também vão aparecer em Judas. E nos romances do Hardy, nesses mesmo que eu andei mostrando as capas, a gente também vai encontrar, além da dúvida religiosa, o surgimento do cristianismo liberal. Não é que não houvesse na sociedade pessoas que já haviam abandonado as doutrinas básicas do cristianismo e adotado, né, algumas regras gerais para o seu comportamento, né? Tinham colocado de lado as doutrinas, né, as doutrinas da fé cristã, mas tinham conseguido, ou pelo menos pretendiam conseguir, manter a ética, né? O comportamento moral, né? Os mandamentos morais que vêm do cristianismo. Esse seria o cristão liberal. E ele vai começar a aparecer. Eu não conheço nenhum outro romance inglês que já tenha essas figuras como personagens. Ele vai começar a aparecer a figura do cristão liberal, a questão do surgimento do cristianismo liberal dentro dos romances do Thomas Hardy,
dessa terceira fase da era vitoriana. Como se pode ver, é uma era assim, muito rica, e isso aqui foi só uma pincelada para a gente abordar algumas das coisas, algumas das características das tendências que atravessam essas mais de seis décadas de literatura inglesa, que é muito rica, é muito variada e muito estimulante. E é só.